Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma maneira um pouco diferente que a gente está acostumado a falar. Nesse final de semana, eu tive o prazer e a gente fica com esse frio rodeando televisão, séries, olhando coisa assim, e eu passando pelo, se não me engano, no Amazon Prime, encontrei um documentário sobre a vida do Billy Graham. E tão logo eu vi, eu parei tive assim a lucidez de parar para assistir. E confesso para vocês que eu terminei chorando vendo aquele documentário, não porque ele morreu, não porque mas porque falou comigo de uma maneira assim tão, tão profunda, que ele às vezes a gente elabora tantos pensamentos, tantas coisas assim. A gente estuda e enche de teologia e ele falava coisas tão simples, tão práticas, tão diretas. Apesar de ter um conhecimento imenso da palavra, ele falava coisas simples. Os sermões dele sendo baseados assim nas verdades básicas da Bíblia. E aquilo tocou no meu coração e eu, pensando como ia abordar nesse tema, eu resolvi trabalhar hoje nesse tema assim, perguntas simples, respostas essenciais. O que são essas perguntas e respostas? Eu queria falar com vocês hoje sobre coisas básicas da nossa vida cristã. Que às vezes a gente fala tanta coisa elaborada, tanta coisa profunda, tanta coisa que quer, né? E deixa de falar coisas básicas, coisas essenciais, coisas simples. Mas é simples na nossa maneira de ver. É simples na nossa pequenez. Mas que se nós pararmos para olhar, a gente consegue perceber que elas são profundas. É a essência do que tudo. É a essência do todo. Então, vou começar lendo um versículo que todos vocês conhecem, todos sabem, né? Diz assim, lá em João 3, 16, 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Bom, quando nós olhamos esse texto, todos, aquele que minimamente frequenta uma igreja ou é cristão, já conhece esse texto, sabe o versículo de cor, não precisa nem abrir a Bíblia, obviamente, para falar esse tema. E eu quero começar aqui dizendo por que esse texto está na Bíblia, porque, assim, coisa idiota falar isso, né? Mas esse texto está na Bíblia justamente porque ele só existe por causa do pecado. É? Por que só existe por causa do pecado? Né? Então Deus tinha um outro planejamento para o homem, né? Deus tinha outro plano, era coisa tudo mais simples, o homem que complicou. E o homem, por sua iniciativa, né? O homem falou, homem, mulher, o ser humano, resolveu infringir as regras, que nós já falamos recentemente esses dias, sobre as regras que Deus colocou, né? É uma coisa assim tão básica, já você pode comer de tudo menos dessa árvore, né? Só dessa não, tá certo? E aí, quando o homem saiu desse plano, desse planejamento e quebrou aquilo que Deus tinha planejado para ele, Deus imediatamente traçou outro plano de resgate do seu objetivo original. E qual que era o objetivo original de Deus lá no Éden? Era que o homem viveria para sempre com ele. Simples. Deus fez o homem, colocou no jardim, e nós vamos ver aqui que Deus se relacionava com ele lá, né? Deus tem seus anjos, tinha todas as hostes celestes, mas também ele resolveu fazer o homem e para se relacionar com ele. Tanto é que fez o homem à sua imagem e semelhança. E aí, então tudo isso por causa do pecado, mas daí é o seguinte: o que é o pecado então? Fala, pastor, peraí. Você sabe o que é o pecado? Qual é a diferença entre o pecado e os pecados? Você sabe qual é a diferença real? Tem muita gente que não sabe.
Mas depois eu falava, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Você vai lembrar que é. Mas eu estou aqui para te lembrar hoje. Nós vamos relembrar algumas coisas. O pecado, quando a Bíblia fala o pecado, refere-se exatamente à transgressão original do homem. Lá no Éden, o pecado, quando é artigo definido, o pecado. Tá se referindo ao pecado original, à transgressão original do homem, que ele transgrediu, que ele rompeu, o rompimento dele com Deus. E aí o homem passou a ser mortal. Então, o pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, que o homem, ao se tomar a decisão de pecar e desobedecer a Deus, ele saiu do plano original de Deus e acabou indo para o seu próprio caminho, onde ele deixou de ser um ser que poderia acessar até a árvore da vida, ter uma vida, viver para sempre com Deus, para ser um ser mortal, conforme Deus o designou a partir dali. Então, ele passou a ser mortal. Então, o pecado foi esse rompimento do homem com Deus. O homem se tornou um ser mortal, um ser de outra natureza, né? E aí, o homem acabou entrando num estado incompatível com a condição de se relacionar com Deus. Então, esse é o pecado, quando o homem falou, poxa, agora para onde você foi, você não pode se relacionar comigo mais. Então, agora tem que traçar outro plano para poder resgatar você dessa situação e te dar chance ainda de vocês voltarem ao plano original, né? E os pecados, aí nós estamos falando sobre o pecado. Agora, os pecados são aquelas transgressões individuais de cada um de nós, pecamos quando nós transgredimos a lei do Senhor, o ensinamento do Senhor, e que nós constantemente estamos cometendo nossas falhas em atitudes, pensamentos, em palavras, enfim. Aí nós estamos falando dos pecados, são as falhas, as transgressões que nós cometemos, tá certo? O pecado refere-se à parte original, ao rompimento do homem com Deus lá no Éden. Os pecados são o que a gente comete aqui no dia a dia, tá certo? Tá bem dividido isso com vocês? E daí, qual que é o problema? Ó, pergunta. Outra pergunta. Então, só repetindo, o pecado refere-se ao pecado original e os pecados ao dia a dia, aquelas transgressões do dia a dia, certo? E aí, pergunta de novo. Às vezes, assim, a pergunta é idiota. Não, não é idiota, não. Talvez não caiba essa palavra, mas é uma pergunta sem sentido. Qual o problema entre Deus e o pecado, então? Por que Deus tem tanta aversão ao pecado? Que as pessoas tomavam o pecado contra Deus e falam, não sabe por quê. Você acredita que tem gente assim que não sabe por que Deus não se relaciona com o pecado? Né? Não, parece simples, mas você sabe que tem muita gente que não sabe por quê. Você vai dizer por quê? Não, eu sei, ele sabe, ele sente no coração dele, mas não sabe explicar, não tem um entendimento claro, né? É simplesmente o seguinte: os pecados, o homem pecador, na sua natureza, as suas ações, sujeito de ser, são incompatíveis com os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Vamos falar assim, em linguagem nossa, são as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, traduzindo sem muita teologia aqui, tá? Mas como assim? Por exemplo, vamos pensar aí no lençol branco no varal. Bem simplório, tá? O que é o pecado? É o seu filho chegar com a mão cheia de barra e colocar lá. Não combina. Não aceita. O lençol é branco. Isso não pode acontecer. Né? Então, Deus, o atributo de Deus, por exemplo, a santidade de Deus,
ela não se relaciona com a impureza natural que o homem se colocou a partir do momento que houve esse rompimento com Deus. Então, o homem se colocou na natureza imunda, pecaminosa, fora dos planos de Deus, fora dos cuidados de Deus, da, da, da pureza que Deus tinha planejado para ele. Obviamente, Deus não podia mais se relacionar com ele. A partir do momento que tirou ele do jardim, aquilo acabou. Então, não tem como ele se relacionar com o pecado por isso. Porque se Deus é santo, o pecado não tem, os pecados e o pecado não tem nada a ver com santidade. Né? Deus é justo. Outro atributo de Deus, Deus é justo. O pecado, ele é uma porta aberta para a injustiça. Nós vivemos, nós cometemos injustiça, e nós cometendo injustiça, né, em momento algum, nós podemos se relacionar com Deus, porque ele é justo. Então, justo com injustiça não entra, né? Deus é luz, pecado é o reino das trevas. Então, trevas não tem comunhão com a luz. A Bíblia diz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, porque Deus é fiel, o pecado é originalmente a quebra da fidelidade, né? É um rompimento da fidelidade. Então, infiel, impiedade, todas essas coisas eles atentam contra a santidade, a pureza, a justiça de Deus, a fidelidade e assim por diante, né? Então, quando a gente coloca aqui que a fidelidade, que o pecado não tem nada a ver com Deus, é por causa disso. Quando nós pecamos, nós criamos é como assim, como você fecha o acesso a Deus para que você não consiga se relacionar com Ele. É como água suja para dentro da sua caixa d'água limpa, né? Então, é esse trânsito que o pecado, o homem não faz, não pode ter relacionamento com Deus estando em pecado, né? Sem o processo que a gente vai seguir nas próximas abordagens nossas, né? Por que nós somos todos pecadores? Romanos 8 fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque Deus criou o homem para um plano eterno e sem pecado, né? Deus tinha um relacionamento pessoal e próximo com o homem, né? E o homem cedeu à tentação e rompeu essa amizade, esse relacionamento profundo com Deus, e saiu dessa esfera de santidade e pureza necessário para se relacionar com ele. Estando fora dessa esfera de santidade e pureza, obviamente, somos pecadores, estamos distanciados de Deus por natureza. Todos nós fomos incluídos nesse pecado original. E qual que é o prejuízo que o pecado trouxe para o homem? Muito. Fala assim, pergunta a pessoa, fala, trouxe muitos. Não, vamos falar alguns. Vamos ter noção do que a gente está falando? Bom, o primeiro prejuízo foi o homem tinha em si a condição de pureza original. Ele era feito por Deus, esculpido por Deus, o fôlego de Deus colocou nele um espírito e fez dele alma vivente. Deus fez dele um ser vivente. Então ele era originalmente puro. Quando ele pecou, ele passou a ser originalmente pecador, né? Então perdeu a condição original de pureza. Segundo, ele já vivia no jardim no Éden e tinha ali a condição, Deus tinha dado a ele a condição de viver eternamente, né? Deus tinha dado ao homem a condição de viver eternamente, para sempre, viver para sempre. Com o pecado veio a morte. E Deus tirou dele o caminho da árvore da vida, tirou dele o acesso à árvore da vida que lhe dava a condição de viver eternamente. Lá em Gênesis, capítulo 3, 22 e 24, 22 a 24, diz assim, então disse o Senhor Deus, olha, sobre isso que eu estava falando, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e eu coma, e viva para sempre. Certo? Então, esse acesso à vida para sempre ele perdeu. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E olha aqui agora, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, ele não mais permitiu ao homem ter esse acesso a uma vida longa, a vida de viver para sempre. Então, tirou dele esse acesso. Mas e daí? Deus rompeu com o homem também? Né? Não. Eu consigo entender aqui, aí algumas conclusões minhas, que o Deus ele mudou a forma de relacionamento com o homem. Presta bem atenção nisso. Olha aqui, pensa comigo. O relacionamento de Deus com o homem lá no jardim era um relacionamento, vamos dizer assim, em palavras nossas, relacionamento pessoal. Né? Por que pessoal? Lá no jardim, Deus ia até o homem para se relacionar com ele. Deus ia lá. Eu já vou ler para vocês o texto da Bíblia. O homem estava lá no jardim e Deus ia até lá para se relacionar com ele. E era tão íntimo os dois que Adão e Eva conheciam Deus pelos seus passos no jardim, pelo seu caminhar. Olha aqui Gênesis 3, de 8 a 11. O que diz? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Então, assim, Deus já chegava conversando com ele. Algumas traduções já trazem mais clara, dizendo que Deus iria tinha um momento certo, um horário, praticamente, vamos falar assim, tinha uma agenda com Adão. Naquele momento ele iria lá para se relacionar, deixa esse entendimento, não é bem claro isso, né? Tem uma expressão que a Bíblia usa, que agora me fugiu, mas dizia que ele tinha como se fosse vamos falar assim na nossa linguagem, uma agenda para passar, dar uma olhadinha no Adão lá, e como é que eles estavam lá, que ele se movia pelo jardim, e pelos indícios aqui deles conhecerem ele pelos passos, pelo seu caminhar, e pela forma de conversar que Deus tinha com ele, dá para ver que é um relacionamento muito próximo. Deus estava indo lá, digamos assim, pessoalmente indo lá. O que o homem perdeu? Só falando aqui, o que o homem perdeu? O que mudou nesse relacionamento, né? Essa forma mudou porque ela era na dimensão. Hoje se dá só na dimensão espiritual e pela fé, né? O homem, se quiser se relacionar com Deus hoje, precisa buscar por seu próprio esforço e chegar à condição de se relacionar com Deus. Só a verdade. Deus, ele ia se relacionar com Adão. E depois desse rompimento, não mais. Mudou totalmente essa forma. Então, se nós quisermos nos relacionar com Deus, é nós que temos que ter a iniciativa, é nós que temos que ter o cuidado de vida, é nós que temos que buscarmos a Deus. Mudou completamente a forma de fazer, né? Aí se instituiu formas e leis e regras de como o homem se relaciona com Deus. Então criou-se um outro padrão para que nesse novo plano de Deus o homem pudesse se relacionar com ele de maneira que Deus continuasse nesse seu plano, né, de resgate do homem dos pecados, de dar a ele de novo a condição de se relacionar com Deus e voltar ao plano original, que era viver com ele para sempre. Deus deu também ao homem, Deus livre-arbítrio para decidir se vai servir a Deus e até como vai. Como assim? Claro, Deus deu, você pode decidir. Se você serve a Deus, se tem uma vida, como é a sua vida com Deus? Tem gente que decide que ele vai lá, ele diz que pertence a uma igreja, nunca foi, né? Vai lá de casamento, de cerimônias outras, e pronto, e diz que é daquela religião,
e faz uns gestos lá em casa, faz as coisas assim, mas é pura religiosidade. Isso não é relacionamento. Isso é religião. Então, o homem decide. Então, eu acho que assim dá, eu acho que assim tá, né? Eu me relaciono com Deus, não, eu oro, não, eu oro. Você ora ou você pede para Deus? Tem gente que só fica pedindo as coisas para Deus, mas não ora. Oração, relacionamento com Deus é oração. É você ter uma intimidade com Ele. Quando você só vive pedindo as coisas para Deus, você não é relacionamento, você é pedido. Não quer dizer que Deus não te atenda, não estou dizendo isso. Né? Então, aqui, e Deus deu ao homem a liberdade. Então, você quer ser profundamente, como eu estava falando hoje do Billy Graham, quando a gente vê o documentário dele, a gente vê como Deus escolheu esse homem e a influência que ele teve, o impacto dele que ele teve para o evangelho no mundo, nas nações comunistas, as coisas assim. Mas ele resolveu, tem a história de que ele resolveu se relacionar com Deus num outro patamar. Então, decide. Às vezes nós queremos ser superficiais, então aí cada um decide. O homem, o pecado mudou a natureza do homem. Mudou a natureza humana. Antes o homem naturalmente já habitava com Deus e sua natureza era sem pecado. Ele morava com Deus, a natureza dele era sem pecado. Hoje, para ir para o céu, nós precisamos vencer a natureza pecaminosa, que já é inerente a nós, já é assim, nós temos que vencer. Se quiser, eu costumo dizer aqui, isso aí repetir, né? Para o céu, você tem que fazer muito esforço para ser salvo, para se livrar da condenação eterna, tem que ter muito esforço, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter uma série de coisas. Para o inferno, você vai sem querer mesmo. Não precisa querer nada, porque a nossa natureza nos conduz para lá. Então, essa é uma grande mudança. Antes era exatamente ao contrário. Nós já tínhamos a vida eterna naturalmente. Agora, precisamos vencer essa natureza pecaminosa para alcançar a vida eterna. Entendeu? Entendeu como mudou? Antes tinha a vida eterna, tranquilo, estava lá. O homem tinha. Agora não. Agora tem que lutar por ela. Agora é o contrário. Nós temos a condenação eterna, tranquilo. Só não fazer nada que vai para lá. Se quer ter a salvação eterna, tem que lutar por ela. Então, isso foi exatamente a grande mudança que aconteceu. Mas por que Deus não desistiu do homem, então? Deus teve uma reação imediata ao processo, à tentação da serpente, ao pecado. Gênesis 3:15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, né? Entre sua descendência e o descendente dela. Esse ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, já disse, nesse momento, Deus já tem um plano para resgatar o homem de novo. Lá, o texto que nós lemos diz assim: Deus amou o mundo. Por que Deus não desistiu do homem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, eu vou pegar uma palavra que às vezes as pessoas passam a bater: Deus amou o mundo. Ele pensa que é ele, só. Não. Deus amou, a palavra do original, que é cosmos. Ele, quer dizer, Deus, que traduzido quer ser universo, globo, galáxias, tudo. Deus amou a criação como um todo. Toda a criação. Né? Mas aí que está o mais precioso. Ele deu o Filho para salvar o homem. Veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira, né? E que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O único que tem capacidade de crer é o homem. Né? Então, Deus deu ao homem, para salvar o homem. Deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, restaurou para o homem aquela condição original, que era de ter a vida eterna e morar com Deus eternamente. Aí que entra a grande diferença. Então, eu fiz tudo isso, que eu coloquei essas perguntas, para dizer uma coisa tão simples, que Deus te ama.
Deus me mandou te dar uma declaração para vocês. Que Ele ama você. Que Ele não ama você mais ou menos porque você vai na igreja tal, A, B ou C. Ele não vai te amar mais ou amar menos por isso. Que não vai amar você mais ou menos porque você é santinho, porque você dá isso para aquilo, ou isso para aquilo, ou isso para aquela igreja, ou porque faz isso ou aquilo com o seu dinheiro. Não muda o amor de Deus. A tradução aqui, quando se fala de Deus, fala assim, Deus amor, não tem como expressar o tamanho desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele amou. Tudo isso que eu expliquei de pecado, para você ver como nós somos os miseráveis. Mas Deus amou você. Mas amou você dentro do cosmos, dentro do universo. Gente, você já leu qual que é o tempo para ir daqui a Marte? Que é ali, né, em termos geoespaciais, Marte. Quando se fala, às vezes, em bilhões de anos-luz, quer dizer, a velocidade da luz, quer ver, ó? Eu vou... Ó a rapidez com que a luz se propaga. Então, viajando nessa velocidade, em bilhões de anos-luz, você não chega na beirada da galáxia. Quantas estrelas tem? Quantas estrelas tem? Que Deus conhece cada uma. Quantos planetas inominados que ainda existem? E aí você vem descendo, sai da galáxia, bilhões de anos-luz, vem para os planetas que são milhões ou milhares de anos-luz. Chega na Terra. Aí você vem lá, Terra, 7,3 bilhões de habitantes. Deus sabe você, Deus está vendo você. Aí ele sabe aqui em Curitiba, em Guarapuava, lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver onde mais aqui. São José dos Pinhais, Londrina, Quitandinha. Deus olha e sabe e conhece você. Me conhece, amou você, me ama. Campina Grande do Sul também, viu, Arlete? Do imenso da galáxia. Do imenso das galáxias. Ele vai, conhece você. Você tem identidade perante ele. Ele te chama pelo nome. Conhece. Pois é. E agora nós não podemos deixar de falar a responsabilidade de cada um de nós. Que ele fez tudo isso. Que ele nos ama. Que ele que consegue saber sua identidade. Não o número, seu número de identidade, não. Identidade dele. Seu DNA. Quando fala de DNA, impressão digital, tudo sinais que Deus fez para conhecer, porque ele conhece você individualmente. Ele te fez diferente, te fez único, nos fez únicos. Só que ele diz para nós agora que o nosso dever, nossa responsabilidade é manter-se fora do domínio do pecado. Manter o relacionamento com ele de verdade, não é esse negócio de que muita gente faz aí, finge, faz de conta. Manter a comunhão íntima com ele. O que é comunhão íntima com Deus? É você poder conversar com ele onde você está. Aí no seu jardim da sua casa, você sentir os passos dele do seu lado. Os passos dele no teu quintal. Entrando na sua casa. E ele te chama pelo nome. Ele está sempre de braço aberto para nós. E se você quer viver intimidade com ele, ele nos deu um privilégio maior do que Adão. Que nós podemos trazer, convidar ele para morar em nós, através do Espírito Santo.
habitar em nós, no nosso coração. E para isso basta recebermos ele para morar em nós. E aí eu pergunto, eu sei que aqui tem muita gente que tem calo de igreja nas costas. E eu vou fazer a pergunta com autoridade. Eu vou te prensar contra a sua cadeira, a sua cama, o seu cobertor agora. Fazer uma pergunta tão simples, mas que eu quero que você sinta a responsabilidade de responder ela para você mesmo, não para mim. Ele quer que nós recebamos nosso coração para ele habitar entre nós. Você realmente já recebeu ele? Ou você é um religioso que frequenta a igreja? Ou você é um religioso que ainda não sabe? Ou você nasceu dentro de uma casa que já eram pessoas que praticavam, que eram religiosas, ou que servia a Deus e você se acostumou nessa vida? Porque eu sempre falo para as pessoas, se você levar na brincadeira servir a Deus, você perde seu tempo, porque além de você não fazer as coisas que o nosso corpo pecaminoso, nossa vida pecaminosa gostaria de estar fazendo aqui, você vai ficar todo esse tempo nessa vontade de não fazer aqui, depois não ir para o céu. Imagina o prejuízo 2 vezes. Você não ter a vida eterna com Cristo. 2 vezes prejuízo, você não faz aqui e depois não vai ter o gozo do Senhor lá. Não faz sentido, né? Mas eu vou usar uma técnica que Jesus usou lá em João 21:15, quando ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou: te amo, Senhor. Ele falou: Pedro, você me ama? Pedro, claro que te amo. Ele olhou de novo Pedro e falou: Pedro, você me ama? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. E eu quero fazer essa pergunta para você: você já recebeu ele de verdade no seu coração? Mesmo? Você já recebeu ele mesmo de verdade? É sério isso que eu estou falando. Quando o Senhor me deu essa palavra aqui, eu tremi na base porque comecei a perguntar para mim mesmo. Olhar para mim no espelho e perguntar, Elani, você realmente já recebeu ou tá legalzinho ficar falando para as pessoas aí na segunda-feira à noite, para as outras pessoas? É uma questão que nós temos que fazer. Nós temos que reviver essa convicção todos os dias. Porque receber não é eu recebi e recebi, não. Todos os dias. Receber ele é nascer de novo. O que é nascer de novo? É quando nós integramos Deus, o Espírito Santo dentro de nós. É um novo nascimento. Você passa a ser outra pessoa, diferente. Mas aí você diz assim, não, mas eu já fiz isso. Então, no que você é diferente dos outros? Hein? Tá ficando difícil? Vai desligar, vai sair do YouTube agora? No que você é diferente dos outros? Ironino, no que você é diferente dos outros? Será que nós temos diferença o suficiente para as pessoas notarem que que Deus habita em nós, ou nós somos mais um por aí? Aí, até certo tempo atrás, as pessoas diziam diferente porque vestiam diferente, o cabelo era comprido assim, o penteado era não sei o quê. Isso até ridicularizou muitas vezes o que é servir a Deus. Não estou contra, não vou fazer juízo de valor quanto a isso, mas eu quero dizer assim, a diferença não está no exterior. Está no exterior, sim, quando nós falamos de decência, quando nós falamos do cuidado, quando nós falamos aí sim, mas a diferença do exterior faz parte. Mas o que faz a diferença mesmo, de verdade, o que testifica é o que você é no seu interior, nas suas atitudes, nos seus gestos de amor. O quanto você é capaz de ser mais do que ter, de querer ser mais do que ter. Quanto nós somos capazes de demonstrar mais Deus em nós, sem que nós façamos um único ato,
Porque aqui é fácil dizer profissão, eu tal, eu pastor, eu não li. Agora, se eu chego da primeira conversa com uma pessoa e começamos a conversar com ela, quanto tempo ela demora para perceber que tem algo diferente em você, em mim? Não preciso mostrar uma carteirinha de pastor, um vídeo, alguma coisa para a pessoa me conhecer, como muitos me conhecem. Quanto tempo demora? Qual que é o teu anseio? Qual que é o nosso anseio de propagar esse amor de Deus em nós para os outros? Estou voltando lá no início, quando eu falei do reverendo Billy Graham. Ele tinha ansiedade em falar para o maior número de pessoas possível do amor de Deus. Qual que é a nossa disposição? Qual que é o nosso anseio por isso? E vou te dizer já, se você não tem esse anseio, se você não sente esse anseio, eu não posso afirmar, mas muito provavelmente está faltando Deus dentro de você. Porque nós não conseguimos envelopar Deus dentro de nós, não. Se Ele está em nós, Ele resplandece. Alguma coisa diferente a gente faz, mas muito diferente. E essa é a provocação de hoje mesmo. Porque não faz sentido a gente ficar aqui um dia como hoje falando, se não for para ser transformador na vida de vocês. Se for para informar mais religiosos aqui, não faz sentido estar aqui. O que faz sentido é levar a todos nós a uma reflexão profunda. Que se a gente for para ser um cristão meia tigela, como diz o ditado por aí, nós estamos perdendo tempo duas vezes. Mas eu quero hoje te provocar, te desafiar a resplandecer Deus, que eu sei que está dentro de você de alguma forma, mas que você tenha essa sede, essa ânsia de propagar esse amor de Deus. Propagar de formas, mesmo que seja em palavras, sem palavras, por atitudes, por gestos, por sorriso, por abraço que não pode agora, mas seja como for. Deus precisa, aliás, falando corretamente, nós precisamos resplandecer Deus a partir de nós. Falando, andando, dormindo, na nossa intimidade e falando em público. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros, que você não vai cometer pecados. Mas Deus deu uma forma maravilhosa para que nós, quando acontecer isso, tenha coisa chamada arrependimento e perdão. E mesmo assim, às vezes no erro, Deus resplandece em nós. Porque tão logo nós erramos, nós nos despertamos no pedido de perdão e no arrependimento, porque Ele estando em nós, isso fica evidente que isso incomoda, isso impacta a nossa vida e no relacionamento com Ele. E nós automaticamente, tão rapidamente sentimos e pedimos perdão, para ficarmos compatíveis no nosso relacionamento com os atributos de Deus, conforme falamos. Que Deus resplandeça através de cada um de nós. E que nós possamos dar vazão a Deus em nós. Que Deus nos dê essa ânsia de falar dele. Para quantas pessoas nós pudermos. E tire de nós, nos liberte dessa ideia ridícula de que sentar num banco de igreja uma vez por semana significa se relacionar com Deus. Só isso significa. Não. Ali é uma partezinha. Mas se relacionar com Deus é cada minuto da sua vida. Porque Ele preenche onde você está. Se você parar, fechar seus olhos, você sente Deus no ar que você respira, no ambiente da sua casa, no momento de intimidade com Ele aí. Eu queria que você sentisse Deus na sua vida. Nas coisas tão simples que às vezes acontecem no seu dia a dia. Nos testemunhos, nas situações mais inusitadas que acontecem.
Mas veja que o imponderável de Deus reside ao lado de você. E é nisso que eu quero que você reflita essa semana, que todos nós reflitamos. Deus resplandeça através de nós, em tudo em nós. Porque senão fica só uma religião. E Deus não mandou o seu Filho unigênito para morrer, para formar religiosos. Ele mandou para que você saia, volte ao plano original dele, que ele pensou, que ele quer você morando com ele eternamente. Eu vou repetir. Ele te amou tanto que deu seu filho para morrer, porque quer você para morar do lado dele eternamente. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter essa profunda reflexão por toda essa semana. Em nome de Jesus.